Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Bayer Leverkusen, líder absoluto do campeonato alemão, líder da Bundesliga 1, mais de 10 jogos sem perder, 9 vitórias nos últimos 10 jogos. Não tem muito como ficar de fora desse back ou o lei fora, tá? O Bayer Leverkusen é um time que vem jogando muito bem em casa, primeiro colocado jogando em casa, primeiro colocado na classificação geral. Eu vou de lei Mainz, ou seja, lei fora, vitória ou empate do Bayer Leverkusen da Green, e também eu vou arriscar aqui uma entrada um pouco ousada no lei goleada. Eu quero buscar, porque o Mainz é um time que tem uma baixa incidência de over 2,5 FT e também nos últimos 10 jogos não tomou nenhuma goleada, tem uma média de gols aqui inferior a 3, um coeficiente de variação abaixo de 0,6, o que pode ser bastante interessante, mas esse jogo no primeiro tempo pode mudar bem. Se a gente quiser entrar aqui no nosso painel interativo, que você tem todos os jogos aqui das 13 ligas que a gente analisa, ele demonstra que tem uma probabilidade grande de ter um lei fora, ou seja, Bayer Leverkusen vencer ou empatar, uma tendência de over HT, primeiro gol saindo no primeiro tempo, né? Muito mais por conta do Bayer Leverkusen do que por conta do Mainz, e uma tendência de over 1,5 FT. Bayer Leverkusen aqui está puxando essa tendência aqui para cima, mas vale lembrar que o Mainz é um time que não marca e nem toma muito no primeiro tempo, tá? Você vê aqui está muito próximo de 50%, ou seja, se no primeiro tempo terminar 0-0 ou 1-0, dependendo do horário do gol, pode ser que o lei goleada pode dar muito bom, tá bom? Vamos para o outro jogo agora, campeonato da Bundesliga 2, São Paulo líder absoluto contra o Houston Kiel vice-líder. São Paulo vem como favorito ligeiramente por conta da campanha, mas vem tendo altos e baixos, né? De 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. A Bundesliga 2 é muito louco isso daí. O que a gente vê de interessante aqui é o over 1,5 FT. São dois times com bastante incidência de over 1,5 FT, dois times com média de gols acima de 3 e o coeficiente de variação aqui muito próximo de 0,6, o que é interessante para a média de gols, para a gente confirmar. Quanto menor esse coeficiente, mais confiável é a média de gols, tá bom? Vamos para o outro jogo aqui do dia, Campeonato da Arábia Saudita, Al Ahly, time do Firmino, terceiro colocado, não está mais brigando por título, a gente sabe que o título vai ficar com o time do Jorge Jesus. Talvez, se tiver um milagre, o time do Cristiano Ronaldo pode vencer esse campeonato, mas o campeonato já está praticamente definido. O Al Ahly é um time que joga para cima, tem uma média de gols interessante, coeficiente de variação baixíssimo aqui, 4,5 de média de gols, coeficiente de variação de 0,37. Eu vou de lei casa, ou seja, Al Ahly vencendo ou empatando tem green, e também over no 1,5 FT, essa odd ainda está muito esmagada pro que eu gosto de trabalhar nisso daqui, mas é uma estatística aqui que vale lembrar, tá? São dois times aqui com uma incidência bastante grande aqui de over, e pode ser que caso nos primeiros 5, 6 minutos não saia gol, essa odd pode corrigir e pode ser interessante se tiver comportamento, tá? Não é para você ficar fazendo múltiplo aqui com um monte de entrada que a gente pede, isso daqui é para você analisar no live, ver se faz sentido e fazer a sua própria entrada. Vamos para o outro jogo, Kaiserslautern e Karlsruhe. Karlsruhe vem como um azarão, mas aqui as odds do match odds estão bem parelhas, e aqui a gente vê aqui uma possibilidade aqui de over do 1,5 FT muito alta, porque nos últimos 10 jogos você vê aqui que são dois times que 100% dos últimos 10 jogos tiveram over 1,5 FT, tá? E também aqui pode ser, a gente não tem acertado muito aqui no que a gente tem previsto aqui de tendência de canto, mas pode ser que tenha um jogo assim bastante aberto com muitos cantos. Um jogo com muitos cantos é um jogo muito aberto e é um jogo que provavelmente vai ter muitas chances de gol, né? Tanto de contra-ataque quanto de cobrança de escanteio, onde as odds seguram bem quando você está a favor do over, tá bom? E se você não sabe onde que a gente faz back, onde que a gente faz lay, a gente faz na Betfair Exchange, que é a maior exchange do mundo, onde você não vai ser limitado, você pode ganhar quanto você quiser, tá? E os nossos seguidores aqui têm R$200 no primeiro depósito de bônus. E se você quiser uma casa de aposta tradicional sem ser uma exchange, se você não sabe como funciona uma exchange, a gente tem vídeo aqui no canal também explicando. E aí você tem também a Betfair Sports, que também está dando R$200 no primeiro depósito, tá bom? Vamos para o outro jogo aqui, PSV, a nossa máquina de greens, PSV, primeiro colocado no campeonato holandês, voando no campeonato holandês. Eu vou de lei
casa, ou seja, PSV vencendo ou empate, e também over 1,5 FT. A odd ainda não tá boa, mas são dois times aqui com boa incidência de over 1,5 FT, com média de gols aqui bastante interessante para a gente fazer essa entrada. E vale lembrar que os últimos confrontos, 100% o PSV venceu. Então, assim, tem um histórico favorável aqui pra gente. Arsenal e Newcastle, eu vou de lei goleada Arsenal. Newcastle não tem sido um time que tem tomado nem aplicado muitas goleadas. E também over 1,5 FT. São dois times aqui que tem uma grande incidência de over 1,5 FT, mas nem tanto de over 2,5 FT, muito mais por conta do Arsenal. E o Arsenal vem aqui naqueles lá, né? Ilude e depois decepciona, né? Então, vale a gente lembrar aqui que o Arsenal é aquele time que quem é torcedor, quem gosta, tem esperança, mas quem conhece mesmo futebol sabe que vai ser um time que não tem ganhado nada, não tem encantado nada e só tem iludido, né? Então, o Arsenal, eu vou ficar de fora de match odds, apesar de ser uma odd aqui bastante interessante para entrar. A média de pontos do Arsenal é muito boa dentro de casa, mas o Arsenal é um time que, desculpe o termo, me cheira fracasso, tá bom? Vamos para o outro jogo aqui, Bournemouth e Manchester City. Manchester City vem aqui capengando um pouco, né? Com vitórias difíceis. O Manchester City vem goleando pouco, Só um dos últimos 10 jogos foi goleada. Então eu vou aqui de lei goleada Manchester City e over cantos. Por que over cantos? O Manchester City, como já vínhamos dito aqui, Manchester City, quando tá sem o De Bruyne, é um time que tem dificuldade de criar. E um jogador realmente faz muita diferença. Manchester City, com dificuldade de criar, ele vai tentando jogar pelos lados. E o time que sabe jogar contra o Manchester City, ele vai bloqueando, né, as entradas de passes. E aí o Manchester City vai ter que entrar pelos lados, vai ter que tentar chuveirinho na área, vai ter que tentar algumas jogadas mais ousadas de linha de fundo e deve gerar muitos cantos. Então essa é uma entrada aqui que eu fico bastante confortável, porque média de escanteios do Bournemouth é 11,10, com coeficiente de variação de 0,25, e do Manchester City 9,68, com coeficiente de variação de 0,24, ou seja, é muito baixo. E vale a gente lembrar aqui que se o De Bruyne entrar, pode ser que mude o cenário do jogo. Eu adoraria aqui entrar em lei casa, mas o Manchester City ele tem decepcionado um pouco, e para essa Premier League aí a gente já sabe mais ou menos o final, que quando está apertado o Manchester City vai lá e vira, mas o Manchester City ainda não está justificando talvez a recuperação do De Bruyne para entrar 100% no ritmo de jogo. Pode mudar essa história, mas enquanto o De Bruyne não for titular absoluto, eu não entro em goleada do Manchester City, tá bom? Vamos para o outro jogo, Fenerbahçe e Kasimpasa. Fenerbahçe, outra máquina de green aqui, tá brigando ponto a ponto aqui com o Galatasaray no Campeonato Turco. Eu vou de over 1,5 FT, 80% dos últimos 10 jogos do Fenerbahçe, 90% dos últimos 10 jogos do Kasimpasa, e eu vou de lei fora, ou seja, vitória e empate do Fenerbahçe. Pode ser que dê bastante certo aqui. A gente vê aqui uma odd próxima da realidade, 8 vitórias nos últimos 10 jogos, 4 vitórias nos últimos 5, é um time com média de pontos interessante, enquanto o visitante tem uma média de pontos fraca, jogando fora de casa, está em quinto colocado. Então, vamos ficar de olho aqui nesse over 1,5 FT, os dois times têm grande incidência, e também no lei fora, tá? Vamos para o outro jogo, o time do Cristiano Ronaldo, Al Nassr e Al Shabab, também over 1,5 FT, são dois times aqui que tem uma incidência de over 0,5 mais 1,5 nem tanto do Al Shabab, mas o Al Shabab, lembrando, é um time que está em 10º colocado, não tem muito o que fazer, o Al Nassr vai ter que ir para cima se quiser ainda brigar por alguma coisa. Então o Al Nassr vai para cima e também acredito que deve vencer porque precisa disputar o título. Vale lembrar aqui que o Al Nassr aqui tem uma média de gols excelente, um coeficiente de variação baixíssimo, ou seja, quanto menor o coeficiente de variação, mais confiável é essa média. Então eu vou no over 1,5 FT, que eu quero buscar essa odd aqui, tá surreal, tá errada, né? Ainda tá cedo ainda para o mercado precificar isso, mas uma odd aqui acima de 1,20, 1,30 pela justificativa do Al Nassr necessidade do Al Nassr dessa vitória, eu acho que pode ser bastante interessante, tá bom? Vamos para o outro jogo agora, campeonato francês, PSG e Rennes. O Mbappé tá aqui de novo aquela novela, se vai sair ou não. O Rennes vem bem, né? 9 vitórias nos últimos 10 jogos. O PSG também, 9 vitórias nos últimos 10 jogos, 5 vitórias seguidas. Parece que o Mbappé quer calar a boca de muita gente, né? Por mais que
você não goste, o cara joga muito e pode ser interessante aqui do PSG, aqui um lei fora, ou seja, PSG vencer ou empatar, não tem muito o que fazer nesse jogo aqui. Vamos para o outro jogo, Twente Go Ahead Eagles do campeonato holandês. Twente vem brigando com Feyenoord, PSV e Twente, são os 3 primeiros colocados aqui, o PSV voando, liderando, mas o Twente tem que brigar aqui por uma classificação nas competições europeias. E tem jogado bem dentro de casa, uma média de pontos interessante, média de gols interessante, então over 1,5 FT e também lei fora, não tem muito o que inventar. Outro jogo aqui, líder do Campeonato Espanhol, parece que o Girona deu uma de Botafogo, Girona já começou a perder e decair, e o Real Madrid está fazendo a sua lição de casa, deve ficar com o título de forma fácil, over 1,5 FT, Sevilha, se tivesse aqui recreativamente uma aposta de gol do Sérgio Ramos, eu até colocaria porque a lei do ex não deve falhar, tá? E também um lei Sevilha, ou seja, um lei fora, Real Madrid vencendo ou empatando também tem green, acho que é uma odd interessante, muito mais em respeito ao Sevilha do que pelo Real Madrid. O Real Madrid jogando dentro de casa no Campeonato Espanhol, liderando, precisando da vitória para manter a chance de título, né? Ou antecipar o título. Uma odd aqui de lei a 11, eu acho que tá muito boa, tá bom? Outro jogo, Benfica e Portimonense. Benfica vice-líder, também tá brigando ponto a ponto lá no Campeonato Português. Eu vou de over no MFT, 2 times com uma grande incidência de over, média de gols interessante, coeficiente de variação do Benfica principalmente baixo. E olha aqui a média de pontos do Benfica, 2,71, coeficiente de variação de 0,30. Jogando dentro de casa, o Benfica é uma máquina, né? Então eu vou de lei Portimonense, não tem muito o que fazer nesse daqui, tá? Lecce Inter de Milão vem aqui liderando o campeonato italiano, também numa race excelente, enquanto o Lecce aqui vem de 7 vitórias, 7 derrotas nos últimos 10 jogos, que uma média de pontos horrível, tá? Coeficiente de variação alto, eu vou de lei Lecce. E adoraria aqui entrar em overcantos, porque o Inter de Milão deve ir para cima e o Lecce deve se defender. Se o Inter de Milão demorar para marcar os gols, pode ser que esse overcantos aqui tenha bastante valor, tá bom? Vamos para o outro jogo aqui, time do Jorge Jesus, Neymar machucado, liderando o campeonato da Arábia Saudita, eu vou de lei casa e também over no MFT, o time do Jorge Jesus aqui precisa bater o recorde. Para quem não está muito antenado aqui, faltam 3 ou 4 jogos para o Al Hilal bater o recorde como o time mais vitorioso da história, né, em termos de jogos seguidos. E o Jorge Jesus quer um negócio desse, né? Acho que os jogadores querem também entrar para a história. Então deve vir para cima e deve ter espaço para gols. O Al Hilal aqui, 10 dos últimos 10 jogos tiveram over 1,5 FT e também média de gols aqui acima de 4 e o coeficiente de variação aqui de 0,6. Tá? Outro jogo aqui que a gente tem, o último, Galatasaray e Antalyaspor. Galatasaray líder do campeonato turco, brigando ponto a ponto com o Fenerbahçe. 9 vitórias nos últimos 10 jogos, perdeu lá na Europa League, então Galatasaray deve vir com tudo aqui no campeonato turco. Um histórico bastante favorável, nenhuma derrota do Galatasaray nos confrontos diretos para o Antalyaspor. Então é lei Antalyaspor e é isso daí. Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.